Salve galera, aqui Geraldo Varjabedian, da Ação Clima Popular, estreando a série Autonomias, Cultura de Adaptação e Prevenção. Essa série ela vai trazer uma série de repertórios que nós já trabalhamos na área de educação popular, na área de educação ambiental, mas também atualizar protocolos, atualizar caminhos, assim dizendo, para a auto-organização das pessoas frente aos processos climáticos, independente do El Niño, porque o El Niño já estava dado, é um processo natural, e que assim, ele vai implicar em maior gravidade nos eventos que vêm aí para esse ano, mas o processo de adaptação ao clima, ele continua. Então, tudo que nós aprendermos nesse processo do El Niño vai valer, né, para o que vem depois, porque o Ninho tem começo, meio e fim. E o processo climático não tem hora para acabar, muito pelo contrário, não serão as nossas gerações que verão isso regredindo, muito pelo contrário, né? Esse é um processo que já está dado há muito tempo e nós já deveríamos estar trabalhando com essa cultura de adaptação e prevenção pelo menos há umas 2 décadas, sendo muito bacana, porque nós teríamos elementos até para ter começado antes, né? Mas o fato é que nós temos uma série de implicações de mercado, né, do interesse econômico que pensa diferente, só que é o seguinte, nós não vivemos no tempo do poder econômico, da institucionalidade que governa as nossas vidas, nós vivemos no tempo da natureza. Então a chuva não vai esperar, o extremo de chuva não vai esperar a decisão de um tecnocrata dentro de uma prefeitura para fazer um plano de contingência, né? O vendaval não vai esperar o plano ficar pronto para ventar. E nós estamos sujeitos a todos esses processos, não é? Então, nós decidimos fazer o Autonomias pensando muito nisso. O que nós podemos fazer, nós por nós, enquanto a política pública não vem, né? Então, o que a gente vai trazer aqui, repito, é parte de um repertório que a gente já pratica, né? E o tema que eu quero trazer para começar, né? As primeiras edições dessa série vão acontecer em torno do processo alimentar, porque especificamente Bertioga, mas também pensando em municípios litorâneos como um todo, nossas cidades não são pensadas para produzir alimento, né? Nós estamos vendo aí governo anunciando aumento de IPCA, projeção de inflação por conta do El Niño, e a nossa história hoje, ela passa por aí. Nós aqui em Bertioga temos uma fonte principal de abastecimento de alimentos in natura. Os nossos alimentos, quase que na sua totalidade, eles vêm do Alto Tietê, região de Suzano, Mogi, Itaquá, regiões produtoras em que a agricultura familiar já vem tendo problemas para produzir há muito tempo, né? Dificuldades de programar a produção por conta das mudanças climáticas há bastante tempo. E isso deve se agravar a partir desse processo do El Niño, que está projetado a partir de setembro, outubro já ter seus impactos, mas nós já estamos sentindo. Nesse momento, nós estamos vivendo uma bolha de calor, né? Completamente fora do que nós estamos habituados no inverno. O tempo está muito seco, isso bate, mas o fato é que está muito quente. Isso vai comprometer a produção? Claro que vai. Vai incrementar, vai aumentar a necessidade de irrigação? Claro que vai. Nós estamos com falta de chuvas? Sim, estamos. Então a gente começa a ponderar, né, como isso vai impactar a alimentação de quem mora aqui. E quando eu digo quem mora aqui, eu vou falar Bertioga, entenda qualquer cidade litorânea, especialmente falando em Baixada Santista, porque a configuração das nossas cidades, ela é pensada para tudo menos para a produção de alimento. Nós temos pouquíssima gente produzindo comida em Bertioga e não temos espaços para a produção de alimento, por quê? Porque, ao contrário do que o pessoal da gestão pública diz, que não, vocês estão querendo muito para o processo de prevenção, a gente vai cuidar especificamente do emergencial e enfim, correr atrás do prejuízo, a construção civil, a especulação imobiliária planejam a cidade com décadas de antecedência.
E nesse planejamento, do qual nós fizemos parte, nós acompanhamos, né, a nossa galera aqui da cidade, nós sabemos que não existe legislação pensando produção de comida. Isso sempre foi colocado de canto e nós estamos há muito tempo, desde os tempos aí de Agenda 21, batendo esse bumbo de que nós precisamos produzir alimento na cidade, que nós precisamos ter um mínimo de segurança alimentar a partir de produção própria. O que está acontecendo é o contrário. Além de nós não termos esses espaços, o que está rolando é uma supressão da vegetação da cidade, eliminando qualquer possibilidade alimentar, inclusive de espécies que a gente tem do hábito da cultura caiçara, da cultura popular, o que a gente chama de punk, né? Plantas alimentícias não colonizadas ou não convencionais. Tudo isso está desaparecendo. Nós estamos sofrendo um processo de impermeabilização assassino que produz calor e, para poder ser realizado, suprime a maior parte da vegetação histórica dos nossos bairros. E ainda nós temos os rigores da galera aí da administração, não porque era espécie exótica. Mano, espécie exótica de 100 anos cumpre muito mais função ambiental hoje no processo climático do que uma muda paisagística nanica que vai ser posta no chão sozinha, né, no meio de uma calçada exposta aos extremos climáticos sem ninguém cuidar, né? Isso é algo que a gente precisa ponderar. Mas o fato é que nós precisamos pensar em espaços de plantio na cidade e nós não temos. O que nós temos é um paisagismo estéril que hoje vem com uma embalagem, né, de paisagismo de espécies nativas, mas que não resolve o problema alimentar, né? Mesmo porque há uma preocupação permanente da construção civil em não disponibilizar alimento no espaço público por conta de moradores em situação de rua, por conta de pessoas que vão roubar. O nível, né, de entendimento de precariedade é esse. Não, as pessoas vão roubar fruta. Cara, fruta na rua é para pegar mesmo, né? Isso é histórico da nossa cidade. Quem cresceu nas nossas cidades sabe o que é ter pé de fruta na rua, né? Subir no muro de um vizinho para pegar uma fruta e assim por diante. Só que é o seguinte, o que nós tínhamos disponível até há uma década atrás não existe mais praticamente. E assim, façam a seguinte conta. No ano 2000, Bertioga tinha 30 mil habitantes e as ruas pavimentadas eram equivalente a mais ou menos metade do que há pavimentado hoje. A vegetação era extremamente exuberante e disponível, coisa que hoje não existe mais, e nós precisamos alimentar 60 e poucas mil bocas. Digamos que um terço desse número, em torno de 20 mil pessoas, não tenha uma condição plena de segurança alimentar na cidade. No caso de um extremo de chuva, provocar, como já provocou em outras situações de El Ninho, um deslizamento de terra na Mogi Bertioga que inviabilize o abastecimento vindo do Alto Tietê. O alimento ele vai encarecer para a população de Bertioga. Isso, o alimento que chegar, porque nós também estamos correndo risco de desabastecimento. Por que nós não podemos buscar alternativas de plantio na cidade para minimizar esse impacto? Porque é óbvio, hoje nós não temos condições de produzir todo o alimento que a cidade necessita, mas uma parte disso pode ser produzida. E para isso nós precisamos que a gestão pública esteja favorável à população que quer plantar. Porque senão nós corremos o risco de ficarmos reféns do marketing da horta. Vocês conhecem o marketing da horta? Marketing da horta é o seguinte: eu faço uma horta padrão, toda de fileirinha de planta, de muda comercial ou de semente comercial, reproduzo o cardápio convencional e faço um trabalho de mostrar para as pessoas, gente, isto é uma horta. Não é disso que nós estamos falando. Quando nós falamos em processo de adaptação,
e prevenção, nós estamos falando de produzir alimento, não de produzir ilustrações, não de produzir exemplos. Então, assim, nós temos algumas hortas que começaram a funcionar na cidade, né? Das que começaram, eu aqui em 20 e poucos anos, 25 anos já de Bertioga, eu devo ter visto aí mais de 10 hortas, né, sendo destruídas pela prefeitura. Das que começaram, quando a gente chegou, não tem mais nenhuma. Hoje tem duas em atividade, né? Uma na Boracéia e uma no sítio São João, que inclusive nós fizemos recentemente roda de conversa com a galera e tal, mas não produzem num volume que crie um caminho comercial, que crie um caminho de pertencer ao abastecimento ao comércio da cidade, né? Nós não temos, por exemplo, hoje horta capaz de montar uma barraca de feira. Seria importante. E assim, não é que nós não temos alimento na cidade para isso. Hoje, se você parasse para fazer um levantamento das espécies não convencionais ou não colonizadas que há na cidade, muita coisa poderia ser comercializada. Só que assim, o impacto da construção, o impacto da lógica imobiliária sobre essas espécies foi tamanho que hoje faz falta você tirar isso do ambiente. Então nós precisaríamos começar a pensar, e esse é um dos objetivos aqui da nossa série, nós precisamos começar a trabalhar com a ideia de manejo de punk. A ideia de nós coletarmos punk onde estiver disponível e acabou, ela é muito limitada a uma situação que não é possível dentro da lógica imobiliária. A tendência de nós termos disponibilidade cada vez menor dessas espécies, percebe? Então, um dos caminhos que a gente pode trabalhar é de fazer o manejo dessas espécies para a produção em horta, ao invés de ficar nesse papo de horta marqueteira, de ficar plantando semente comercial, né, fazendo hortinha em escola para ensinar as pessoas o de sempre. Nós não estamos mais falando do de sempre, nós estamos falando de uma mudança concreta que afeta diretamente os hábitos das pessoas, né? Que mexe com a temperatura do ambiente, mexe com a umidade do ambiente, mexe consequentemente com o que é o hábito alimentar das pessoas, né? Então nós precisamos ponderar uma produção de alimentos, inclusive porque onde a gente produz alimento, a gente tem uma redução do estresse térmico, né? Isso você não precisa ser muito gênio para pegar um termômetro, ir numa horta, medir a temperatura, pegar o mesmo termômetro, ir no asfalto e medir a temperatura, né? E nós já estamos num processo bastante adiantado de produção de calor nos nossos bairros. Nós já temos bolhas de calor, ilhas de calor em ruas que há pouco tempo atrás eram extremamente arborizadas, né? Então nós precisamos recuperar esses espaços o quanto antes, inclusive para o conforto térmico dos moradores. Então a gente vem trabalhando com essas questões e uma das possibilidades que a gente está pensando em trazer são oficinas, porque o propósito do Autonomias é ficar um pé na internet e um pé no mundo real, né? E uma das ideias é trazer oficinas de como fazer a aplicação de punk, né, de plantas alimentícias não colonizadas, em processos de paisagismo, em processos de jardinagem, estimular a criação de hortas domésticas, as pessoas largarem mão desses gramados metidos a palácio francês, sabe, e começarem a produzir o máximo possível de alimento nas suas casas, ver se a gente consegue criar uma dinâmica a partir da qual, né, as calçadas permeáveis possam ser utilizadas para a produção de alimento, né? Já temos várias trabalhando assim, muita gente já está usando a calçada permeável para produzir comida, né? É que não aparece, infelizmente não aparece, e a gente vai mostrar. Assim como a gente vai mostrar que muita gente vem cimentando as calçadas permeáveis em nome de higiene, praticidade, não sei mais o que, e isso reduz drasticamente a função da calçada impermeável, que é uma conquista nossa em plano diretor lá atrás, para aumentar a absorção da chuva, né? Então a ideia é que pelo menos aí metade da calçada, né, um terço, um pouco mais da calçada seja permeável para acolher
a chuva no momento de extremo, ainda que a coisa tenha fugido muito à ideia original, que era uma coisa mais no nível da rua. Tem muita calçada permeável aí em altitude, né, que praticamente não resolve o problema, mas pode ser usado para plantio. Tá? Então, assim, são ideias que a gente está trazendo, né, baseadas no nosso conhecimento como ativista, na prática como educador e tudo mais, e o propósito é levar isso para a rua, levar isso para o campo prático, né? E eu já deixo aqui como proposta, hoje nós estamos fazendo uma edição gravada, porque eu ia fazer ao vivo, mas eu estou com o horário de trampo pegando. Hoje o programa é gravado, logo mais nós vamos interagir, mas eu já deixo a proposta aqui. Nós vamos fazer oficina onde você chamar. Então, nós temos um esquema dentro do projeto da ação chamado Abrace uma Ação, na qual a pessoa dirige a contribuição voluntária para onde ela achar interessante. Então, nós vamos começar a pedir contribuição voluntária para fazer oficina nos espaços de calçada permeável de quem quiser, né? Inclusive permitindo que se faça mutirão, permitindo que a vizinhança conheça essas plantas, né? Porque a real é que o pessoal novo, principalmente o pessoal que veio de fora com um olhar mais de investimento, não tem a menor ideia da disponibilidade alimentar que nós já tivemos aqui em Bertioga, né? Então, a ideia é estender esse processo de adaptação e prevenção para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas. Claro, posteriormente nós vamos trabalhar com outras pautas também. Pauta hídrica, que é algo que também eu abraço já há algum tempo, e nós precisamos sim começar a falar em reservação de água, precisamos sim falar em coleta de água de chuva, sim, precisamos falar em sistemas de irrigação, né, mais eficientes para esses processos de plantio que a gente está falando, porque nós vamos enfrentar períodos de seca realmente preocupantes, né? E isso já vai acontecer esse ano, já faz parte dos prognósticos do El Niño, né? Que nós tenhamos secas extremas, ondas de calor e por conta disso, né? Extremos de chuva, tá? Então a gente precisa se preparar. Isso quer dizer que a prefeitura não está se preparando? Não, isso quer dizer que enquanto a prefeitura não se prepara, enquanto nós não temos nenhum boletim de véspera para avisar as pessoas que vai chover, que vai ventar, que vai ter calor, enquanto isso, enquanto dona política pública não vem, nós precisamos nos movimentar. E a função do ativismo é essa. Tem gente que fala, não, porque ativista é submetido a herói, não sei o quê. Não, o nosso trabalho é ativar, é prototipar a realidade. E por isso mesmo, o trabalho que a gente faz não é pensado para uma grande escala. Para uma grande escala de política pública, inclusive de plantio, nós precisamos de um verdadeiro milagre chamado participação popular, que envolve dois aspectos. Primeiro, vontade política de quem está nos lugares de decisão. Segundo, vontade política da cidade de participar. Lembrando que a pauta climática ela vem de um histórico de negacionismo absoluto. Até alguns anos atrás as pessoas simplesmente não queriam nem ouvir falar, diziam que era coisa de lunático, que era catastrofismo, que era isso, que era aquilo. E de repente, talvez porque estejam chegando verbas, talvez porque não surja outro assunto mais importante, ou seja necessário abafar algum assunto, todo mundo está falando em clima o tempo todo, né? E está falando em El Niño baseado em informações de mídia, com entendimento raso, tá? E quando eu digo raso é porque a gente já está há tempo demais lidando com a pauta para aceitar um olhar superficial sobre essas questões. E isso é uma coisa que preocupa demais, porque nós estamos vendo política pública sendo desenvolvida ainda sem pensar mudança climática. Então, essas discussões, elas fazem parte do trabalho do ativismo e a gente quer, sim, e vai cobrar cada vez mais, não só plano de contingência, mas conversa direta com a população para que esses processos de organização para adaptação e prevenção sejam massificados, aconteçam em escala. Porque, meu, você vai pegar meia dúzia de ativistas com bracinho curto, sem grana, tirando do tempo do trampo, para fazer processo de adaptação
numa cidade de 60 e tantas mil pessoas, bem complicado. Então, repito, o nosso trabalho acontece enquanto dona política pública não vem. E ele precisa ser feito. Nós precisamos chamar a atenção sem pânico, sem papo catastrofismo, mas dizendo com maturidade, com responsabilidade, precisa ser feito. Nós precisamos, não é um esporte, não é um hobby, não é o papinho da ONG bacana da construtora de levar a horta não sei para onde. É sério, nós precisamos produzir alimento na cidade. Não é por causa da inflação, é porque a produção de alimentos em todo lugar está comprometida pelas próprias mudanças climáticas e nós estamos correndo o risco de aumento de preço, de desabastecimento, dependência absurda de rodovia para ter abastecimento de comida na cidade, né? Alguma coisa nós precisamos produzir aqui, né? Isso é um fato. Do mesmo modo, precisamos falar dos processos ligados à água, né? Nós não temos sistema de reservação de água, né, como política pública na cidade, inclusive porque há muitos imóveis, né, de segunda residência, que pessoal é eventual, o pessoal passa de vez em quando aí, a caixa está cheia, usa, nem percebe que não vai ter água, mas o morador, ele está sem água. Né? Conversando com o pessoal aqui de Indaiá, hoje de manhã, olha, andou faltando água de novo, eu cheguei ontem, né? Aí, pô, o pessoal na Vista Linda tá sem água, muita gente não tem caixa d'água. Isso precisa ser pensado. As pessoas não podem depender só de terem água no cavalete, né? Precisa pensar numa alternativa, como que essas pessoas vão reservar água em casa, isso dentro de uma política, né, de adaptação e prevenção. Enquanto isso não acontece, a gente vai oficinando, vai conversando, vai levando, né, essas informações para as pessoas, com base nessa experiência, em tudo que a gente estuda dentro dessa área e também como uma forma de ativismo. É por isso que o nosso projeto Ação Clima Popular, ele é completamente independente. Isso é um peso, por um lado, porque a gente não tem grana para fazer as coisas, né, com a força e com a velocidade que a gente gostaria, mas por outro, as contribuições voluntárias que mantêm o nosso projeto garantem a nossa independência. Ninguém pode dizer, ô cara, se você abusar daí, a gente não vai pagar você, não sei o que. Não, muito pelo contrário, as pessoas apoiam o projeto porque elas querem que aconteça como vem acontecendo, tá? Então eu quero mais uma vez agradecer a todo o pessoal que contribui com o projeto Ação Clima Popular. Nós já estamos indo para o 6º ano de projeto, mantendo a independência, conseguindo fazer principalmente o que mais me interessa, que são as ações diretas dentro de comunidade, roda de conversa, oficina e tal, e de vez em quando trabalhando aqui com a internet. Nós tivemos um problemão ano passado, nós perdemos o nosso acervo, que estava todo no Facebook, o Facebook simplesmente derrubou. Nós ainda estamos tentando resgatar, mas é muito difícil, por isso que nós começamos com esse canalzinho no YouTube, tá bom? Então é isso, galera. Está passando aí embaixo o nosso Pix. Quem quiser colaborar com o projeto, contribuir, fique à vontade. Quem quiser participar dessa nova série do Autonomias e indicar, né, possibilidades de trabalho, locais para fazer oficina, eu faço oficina na sua casa, se você quiser, na sua escola, na sua igreja, eu não tenho restrição nenhuma. Se você quiser que eu sente no colo de um construtor para fazer oficina, pelo que eu sei de mudança climática, eu estou topando. Porque as coisas estão graves o bastante para isso. Isso é que eu acho que o pessoal da gestão pública tem dificuldade de entender. É grave, é urgente, já passou da hora, nós estamos atrasados décadas para pensarmos em um processo de produção de alimento, né, de reservação de água, de orientação da população, porque não existe informação concreta para as pessoas, é tudo na escala que a gente fala de ativismo, né, meia dúzia, e quem quiser que pesquise, né? Porque nós não temos uma comunicação social, e eu não estou falando só de Bertioga, não, porque isso aqui vai ser cidade pequena até o último dia do planeta Terra. Eu não espero muito daqui. Eu estou falando num sentido amplo. As cidades como um todo estão muito longe de processos de comunicação social sobre mudanças climáticas com as pessoas, com os moradores, principalmente aqueles que vivem em condições mais precárias. Então a gente precisa desse recurso para poder manter a atuação da gente. Enfim, se você mandar contribuição voluntária,
do jeito que você quiser, a gente vai usar, vai administrar do jeito que a gente quer. Se você quiser encomendar, aspas, uma atividade, pô, dá um toque para a gente aqui em box, dá um toque pelo e-mail da ação. Meu, fala, eu quero fazer uma oficina na minha igreja, eu quero fazer uma oficina na calçada da minha casa, na minha área permeável, eu quero transformar meu jardim numa horta. Pô, grita aí, a gente corre, né, para atender a situação que você achar melhor. Então, logo mais nós vamos trazer já o primeiro episódio de conteúdo, acredito que na próxima semana, né? Por enquanto nós ficamos por aqui. Grato a todos pelas contribuições voluntárias, grato pela paciência, nós estamos começando esse canal praticamente do zero, né? Então é devagar mesmo, é difícil, porque a gente tem que parar trampo. E eu peço desculpas porque hoje não teve live ao vivo. A nossa live hoje é gravada, porque eu vou sair agora voando para um trampo. Falou? Muito obrigado, abraço a todos e até logo mais.